Olá a todos. O poema escolhido para fazermos uma análise hoje é o poema intitulado Sexta-feira, do meu amigo e poeta, agora, Daniel Acosta. Antes de começar, eu preciso dizer algo sobre quem escreveu esse poema. Ele não é apenas um amigo particular, como já fomos colegas de trabalho e já fizemos viagens juntos, mas o Acosta é alguém que enxerga o mundo de uma maneira diferente. Ele enxerga o mundo com uma delicadeza que poucos têm. E nesse poema que ele escreveu, ele consegue expressar justamente a imagem que eu tenho dele. Porque enquanto muitos passam a vida de maneira apressada, o Acosta consegue transformar até uma noite de lua quase cheia em uma noite cheia de experiência, de rito, de dança, de entrega. Esse poema é um poema que nasce de um olhar verdadeiro daqueles que não se contentam em apenas contemplar a lua, mas precisam senti-la também. Assim como tem um poema que eu já fiz aqui uma análise chamado Soneto 13, do Olavo Bilac, se trata da capacidade de pegar um instante e torná-lo eterno. E para mim é uma honra poder compartilhar as palavras dele, porque quando eu li esse poema eu vi que tinha muita coisa implícita ali. Então vamos recitar o poema em partes e vamos refletir um pouquinho sobre cada parte. Sexta-feira. Lua quase cheia, noite quase mais longa do ano. Abri o portal do meu espírito com uma reverência para ela. Abri o meu coração com um sorriso. Sob a sua luz, dançamos. A lua quase cheia que o eu lírico traz se chama gibosa crescente, que vai de quando a lua está 60% a 96% completa. Ela não está completamente redonda. Mas como consequência disso, nós temos uma influência aumentada das marés, que tornam elas mais intensas. Além disso, a noite escura fica mais clara. E eu parei aqui um pouquinho para refletir sobre a fase da lua gibosa crescente. Cheguei numa conclusão de que essa fase, ela é com certeza, obviamente, ela é uma fase de transição. Ela não é o auge da lua, mas também não é o começo. Até por conta da luz lunar ficar cada vez mais forte nessa fase, cada vez mais alta, nós podemos estarmos falando até mesmo de nós. Daquele momento que nós não somos ainda aquilo que queremos ser, mas também não somos mais aquilo que éramos. Então a fase da lua gibosa crescente nos lembra que o processo tem beleza e que a plenitude não chega de uma vez. Ela vem aos poucos, ela se constrói, ela ascende, ela se eleva aos poucos. Nossos corpos rodavam e giravam. Refletíamos a luz do sol em plena noite. Promessas criadas e promessas cumpridas. A paixão mais longa da minha minúscula vida. O eu lírico traz ali a abertura do portal do espírito, a abertura do coração com um sorriso e uma dança. Então esse poema, ele é um rito de entrega. Ele transforma uma noite comum, uma sexta-feira comum, como diz o título, em um espaço sagrado onde existe entrega e contemplação de algo que ele entende que é muito maior. E assim como eu já disse em outros vídeos, é muito mais interessante nós não partirmos de uma interpretação literal quando estamos analisando uma poesia, e sim de uma interpretação simbólica. Então, dançar, rodar, girar, são tudo ações físicas, mas a simbologia que tem por trás disso é de algo que transcende o corpo. Porque assim como a Lua, que é o único satélite natural da Terra, né, e não tem luz própria, ela precisa da luz do Sol para iluminar, todos nós também somos reflexos daquilo que vemos, daquilo que nos afeta. Então a Lua, que é o espelho do Sol, também é o espelho do poeta. Ambos refletem uma luz que não lhes pertencem e ainda assim brilham. Sei que já teve inúmeros amantes e que continuará a ter. Continuará brilhando nos olhos daqueles que sentem te amar. E obrigado por nessa dança ter sido meu par.
Aqui nesse trecho existe um elemento de humildade amorosa, onde o lírico reconhece a pequenez dele diante da grandeza da lua, diante da história que a lua tem. E essa consciência, nós conseguimos perceber que não amarga o lírico. Ele não fica chateado por conta disso. Muito pelo contrário, ela o torna grato. Então aqui, o lírico deixa claro que ele não pretende, não quer possuir a lua. Ele não invoca, não reclama, não pede a sua exclusividade. Ele aceita que ela já foi amada por muitos que passaram por aqui e que continuará sendo amada por muitos que virão. E mesmo assim, ele honra a chance de tê-la como par por uma noite, de tê-la como par de dança por uma noite. É um amor que não exige, que apenas celebra. Então, na última frase ali, quando ele fala obrigado por nessa dança ter sido meu par, é a consciência de que alguns encontros não são feitos para durar. Eles duram exatamente o tempo necessário para nos transformar. É um passo para entendermos que algumas luzes, assim como a da lua, não ficam. Elas apenas passam por nós, iluminando e transformando tudo aquilo que somos. E eu acredito que o simples fato de reconhecer isso já é um ato de amor. Para fechar o vídeo, eu entendo que a lua, ao mesmo tempo que ela pertence a todos, ela não pertence a ninguém. E naquela noite, ele escolheu ser par do poeta, ser companhia, ser testemunha, ser companheira. E assim como em nossas vidas, alguns encontros passam, outros ficam. Mas há encontros que, mesmo breves, nos iluminam, mesmo que seja só por uma noite.